Bom dia, queridos! Aqui é o pastor Alexandre e o tema devocional de hoje é a soberania do Deus Criador. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8 diz: Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. A Bíblia nos ensina sobre sempre planejarmos com o entendimento de que, se Deus quiser, faremos. E no contexto deste texto, Tiago fala da arrogância daqueles que acreditam que, por possuírem recursos vindo das riquezas, podem fazer ou não fazer. Entretanto, equivocadamente, há aqueles que utilizam a expressão "se Deus quiser" de forma leviana, onde, por indisposição de se fazer algo, responsabiliza-se Deus pelo resultado de sua própria omissão. Exemplo: alguém que não se prepara para a prova do vestibular e diz: "se Deus quiser, eu vou passar no vestibular". Perceba que a preguiça, que provavelmente trará um resultado negativo, é justificada pela soberania de Deus. E tal justificativa pode ser dada também pelo desempregado, que não consegue uma oportunidade de trabalho ao não buscá-lo, ou não estar apto pelo mesmo. "Se Deus quiser, eu consigo um emprego". Mas o que as Escrituras nos revelam? Vamos iniciar a reflexão considerando o projeto da evangelização. Quando alcançados por Cristo, vivemos a nossa vida sem se preocupar com a evangelização? E, se Deus quiser, as pessoas ao nosso redor serão salvas? Veja o que diz o texto de Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Perceba a sequência dos fatos. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas só invocarão o nome do Senhor se crerem. Mas só crerão se ouvirem falar. Mas só ouvirão se houver quem pregue. Mas só pregarão se houver quem envie. Queremos muitas vezes nos omitir da responsabilidade do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, responsabilizando a existência dos que não invocam o nome do Senhor Jesus pela soberania da vontade de Deus. Mas Paulo desconstrói esse argumento dizendo aos cristãos: como invocarão, em resumo, se vocês não pregam, não cumprem o ide de Jesus? Veja o que Deus fala por meio do profeta Ezequiel: quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Ezequiel 3,18. Perceba o que Deus diz: se nós não advertirmos o ímpio do seu mau caminho, ele morrerá, e Deus requererá o seu sangue daquele que não o advertiu. Por quê? Porque tinha a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Enganoso é aquele que não anuncia o evangelho para o seu próximo dizer: se Deus quiser, ele será salvo. Pois, para uma atitude de omissão e desobediência, a vontade de Deus não pode ser utilizada como argumento do que deveria ou não acontecer. Olhando agora para o aspecto cotidiano da vida, vivemos simplesmente tomando decisões e, se Deus quiser, vai dar tudo certo?
Deuteronômio, Deus diz para o construtor de uma casa que teria o piso superior: faça um parapeito. Por quê? Porque se alguém morrer na queda, a culpa, o desejo, a vontade, o propósito não era do divino, mas culpa e responsabilidade do construtor. Pensemos, a família está passando por um momento de dificuldade financeira, a provisão não vem, pois o provedor não quer trabalhar. O argumento de quem não trabalha é: se Deus quiser, eu vou conseguir um trabalho. Quando a Bíblia nos diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11. O diabo tem levado pessoas a atitudes irresponsáveis, com o argumento de que Deus cuidará do resto. Então ele diz: compre, Deus é provedor. Ou então, não se preocupe com esse ambiente ou com o pecado, Deus perdoa. Não se esqueça do próprio Jesus, que ao ser incitado em ser irresponsável, pulando do alto do templo, respondeu: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Lucas capítulo 4, versículo 12. Ainda se tratando das nossas responsabilidades como habitantes desta terra, temos que assumir nossa responsabilidade também diante das questões governamentais do nosso país, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é o que diz Paulo na carta de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Paulo sabia muito bem o que era sofrer por causa de um governo desprovido do temor ao Senhor, mas ele também sabia a vontade de Deus. Orem pelos seus governantes, se preocupem com essa questão, pois disso depende a tranquilidade e a paz de vocês. E a vontade de Deus é que vocês desfrutem dessa tranquilidade e paz. Deus deseja paz para todos os que o buscam. Veja Jeremias 29:11. Mas nos avisa que essa paz também depende daqueles que nos governam, bem ou mal. Provérbios 29:2 diz: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. E assim nos orienta a palavra de Deus: busquem a prosperidade da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Veja Jeremias 29:7. Como traremos prosperidade para a nossa nação? Nos omitindo das nossas responsabilidades com o argumento que se Deus quiser vai dar tudo certo? Com certeza não. Feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Veja Salmos 33:12. Esse princípio é perpétuo. Quer que a sua cidade e nação desfrutem de paz e tranquilidade, não se omita de orar pelas suas autoridades. Não se omita de permitir no governo pessoas que demonstrem temor ao Senhor. Não apenas com discursos vazios, mas com uma postura clara de valorização de princípios e valores condizentes com a palavra de Deus. Você olha a rua para atravessar? Você tem muros e portas na sua casa? Você reconhece o fracasso financeiro de alguém advindo de sua própria preguiça? Então você discerne a soberania de Deus, que pela sua própria vontade não age de forma unilateral.
É a soberania de Deus que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Compreende que existe uma responsabilidade que é nossa? Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Mateus 7:8. Aqui você tem dois lados, duas pessoas, uma interação do que pede e do que dá, do que busca, o do que concede, o do que bate e daquele que pode abrir. Assuma a sua responsabilidade e depois então você poderá dizer, se Deus quiser. Essa devocional abençoa você, então compartilha ela com alguém e tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo.